Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. Estamos chegando ao fim de 2025, um ano bem regular para o varejo alimentar. Sobe e desce das vendas, consumidor inseguro e o mercado inteiro disputando o mesmo bolso. Por isso, a gente convidou a Alessandra Morita, da SA+, para nos ajudar a entender um ano tão desafiador. E ela trouxe um panorama muito claro. Mostrou como as redes regionais conseguiram um crescimento impressionante, explicou as estratégias dos grandes grupos e analisou o desempenho de diferentes formatos, como o clube de compras e atacarejo. Nessa conversa comigo e com Gustavo Carrer, a Alessandra também falou sobre a força renovada do supermercado tradicional, que volta para o centro do jogo à medida que proximidade e sortimento adequado ganham força. Olha, eu garanto que você vai ouvir uma conversa bastante reveladora e até surpreendente sobre os movimentos do mercado em 2025 e saber para onde o varejo alimentar deve caminhar em 2026. Bora para a conversa? Bom, primeiro, Alessandra, super obrigado aqui pela tua participação no PDV. Começar com a minha primeira pergunta, aí, uma pergunta já extensa logo de início. Alessandra, um levantamento da SA+, mostrou que as redes regionais fecharam o primeiro semestre com crescimento nas mesmas lojas acima da média nacional. Conta um pouco mais para a gente sobre esse estudo e que outras descobertas ele destaca. E na sua opinião, o que você acha que explica esse fôlego nas redes regionais de 2025, em 2025? É a proximidade com o consumidor, mais agilidade, ou a gente está vendo uma mudança no papel das redes regionais no Brasil? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui falando de varejo alimentar. Para todo mundo entender nessa informação, queria explicar um pouquinho o que é o varejo alimentar em contexto. É um relatório exclusivo da SA+, no qual a gente faz uma compilação de dados que mostram o desempenho do setor, né, do varejo alimentar. São informações como margem bruta, margem EBITDA, a margem de lucro líquido, né, o nível de despesas, e elas têm duas fontes de informação. Uma fonte são as empresas de capital aberto que trimestralmente divulgam aí os seus balanços. A outra fonte são as empresas regionais, as redes regionais do varejo alimentar, que aí é uma pesquisa exclusiva mesmo, que a gente da SA+ faz com essas empresas. Então, de acordo com os dados, eu até peguei um recorte aqui, um dado preliminar desse relatório que a gente ainda vai divulgar de janeiro a setembro para ver como é que estava a situação das redes regionais nesse período. O dado, a gente ainda está em checagem, né, aquele período de apuração, aquela análise ali final dos dados, mas o período de janeiro a setembro, preliminarmente, ele mostra um crescimento em mesmas lojas de 6,2% para as redes regionais. E sim, é uma boa taxa de crescimento, né? E eu queria pontuar porque é uma boa taxa de crescimento, lembrando aí que essas empresas que respondem para a gente são redes regionais de médio porte, tá? Então, assim, é uma boa taxa de crescimento porque esse ano tem sido um ano desafiador para o varejo alimentar. Desafiador em que sentido, né? As vendas, elas crescem de forma irregular. Então, se você pegar as pesquisas mensais, você vai ver que tem um mês que cresce, outro mês não cresce tanto. Aí o varejista acha que agora vai dar certo, vai pegar o ritmo, aí volta para trás. Então, considerando que a gente não está conseguindo esse ano manter uma regularidade de crescimento de vendas, essa é uma taxa importante. A outra questão é o próprio cenário econômico, né? Afinal de contas, o cenário está desafiador. Então, quando a gente olha o consumidor ele está procurando fazer o seu orçamento render mais. Então, ele está fazendo escolhas, ele está consumindo, ele está comprando menos unidades, é também o que as pesquisas mostram, de uma maneira geral, e tem aí a influência ainda de um patamar de preços altos, alto que reduz aí o poder de compra do consumidor. Então, você crescer 6,2%, ainda que com alguma influência de reajuste de preço, é um resultado importante. E eu quero adicionar um outro ponto na questão
né, do cenário econômico, que é a competitividade. Não só o varejo alimentar ele é competitivo entre empresas do mesmo segmento, como ele é competitivo, ele compete com outros aspectos. Então, por exemplo, as bets estão aí e estão competindo com o orçamento do consumidor. Então, as pessoas economizam, por exemplo, no supermercado para apostar nas bets. E tem outros desejos do consumidor. Viajar, por exemplo, a gente olha aí preços das companhias aéreas, preços de hotéis, também são coisas que fazem parte hoje dos desejos do consumidor. Então, é um cenário bastante complexo. Diante de tudo isso, sim, né, 6,2% é uma boa taxa. O que eu queria ressaltar aqui é que o crescimento das redes regionais ele não é um crescimento que ele acontece pontualmente. Essas empresas já vêm conquistando e já vem puxando o varejo alimentar já há bastante tempo em termos de crescimento. Elas é que dão muito mais tração, né, de crescimento para esse setor. E aí, para mostrar isso, eu queria trazer aqui alguns pontos que mostram essa movimentação mais de longo prazo. Então, vamos pegar um ranking que é conhecido de todo mundo, que é o ranking Abras do varejo alimentar. Então, quando você olha, por exemplo, o topo do ranking hoje, você vê ali na terceira colocação uma empresa regional, que é o Grupo Mateus, que conquistou essa posição lá em 2023, no ranking divulgado em 2023, que reflete sempre o ano anterior. Então, hoje ela é a terceira maior empresa do setor. O BH hoje é a quarta, é uma empresa, né, para quem não conhece, de Minas Gerais, uma empresa que hoje ocupa a quarta colocação. Esse ano ela ocupou o lugar que antes era do GPA e ela fatura hoje 21,3 bilhões de reais ano. E com previsão de faturar em 2025, né, porque esse 21 é de 2024, para 2025 a própria empresa pretende fechar com 25 bilhões. Claro que tem aí questões de aquisições, tem questões orgânicas, de crescimento orgânico, mas é 17% de crescimento, é uma taxa extremamente respeitável e que vem se mantendo ano a ano. E aí, quando você olha naquela posição entre sexta e décima, você vê muitas outras empresas crescendo ano a ano de forma consistente. Você tem o Mufato, por exemplo, que é do Paraná, hoje está em São Paulo, interior e também região metropolitana, que adquiriu em 2023 16 lojas do Macro. E só agora em 2025 a previsão é fechar com 16 novas lojas a mais, entre orgânicas e algumas que eles adquiriram. Você tem o Grupo Pereira crescendo bastante, você tem um Coque, que há 2 anos não fazia parte dos 10 maiores. Então é um setor que as empresas vêm evoluindo e puxando. Marte Minas também, né? Marte Minas, exato. Então, acho que tem inúmeros exemplos aí, né, Gustavo, que a gente pode citar. E tem uma última estratificação, e essa eu gosto muito, que realmente eu acho que ela é bastante contundente. Eu fiz um post há um tempo para o meu LinkedIn, que eu mapeei as empresas que podem se tornar bilionárias entre 2025 e 2026. Sim. Elas estão muito perto desse grupo de conquistar o seu primeiro bilhão de reais. São 17 empresas nessa situação, entre 800 milhões e 999 milhões. Então, cada ano que passa, você tem mais empresas bilionárias no setor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse movimento das redes regionais, ele vem acontecendo ano a ano. É claro que isso é um movimento de mercado. Se a gente for olhar no detalhe, tem empresa que está melhor do que outra. Isso é um fato. E o que é que faz, que é a pergunta, né, que você fez, as redes regionais se destacarem no movimento aí de ascensão? Eu acho que tem várias questões, tem questões que são individuais das empresas também, mas o que eu destaco aqui, por exemplo, decisões rápidas, né? Você fala direto com o dono, a maior parte dessas empresas, quase a totalidade delas, você tem uma empresa que está no comando do negócio. Então, você fala direto com o dono toma a decisão, isso é muito rápido, né? E numa grande organização, essa decisão ela passa por várias instâncias. Então, isso
torna as decisões mais rápidas e também para as empresas mais profissionalizadas ajuda você a ter um melhor controle do negócio. E aí, como o próprio nome diz, são empresas regionais, elas nasceram localmente. Então, elas conhecem o consumidor local, elas conseguem montar e adequar um sortimento de forma mais rápida do que uma empresa que tem uma operação muito mais nacionalizada e vai precisar de outros recursos para chegar a esse conhecimento, né? E, evidentemente, essa agilidade, ela se espalha também na inovação. Então, elas conseguem fazer coisas muito diferentes nas lojas, adotar, implementar novas técnicas muito mais rápido. Então, elas estão muito mais próximas dos seus mercados, dos seus fornecedores, justamente por esse fato de que você fala direto com o dono. Isso ajuda muito. Tem muitos outros fatores e tudo isso que eu disse ajuda as empresas regionais a sobressaírem e a suplantarem a questão da escala, que as empresas nacionais, elas têm mais escala, de fato, mas todo esse conhecimento, essa rapidez, essa agilidade na decisão faz com que elas tenham crescido consistentemente ao longo do tempo. Muito bom. E a gente falando agora, não diria outro tipo, mas outro tipo de capital, né, que são as empresas estrangeiras que estão aqui, os grandes grupos nacionais, né? A gente viu um Cencosud vendendo parte das lojas, todas as lojas da bandeira Bretas, né, para o próprio BH, que já foi citado aqui, mas anunciando investimentos superiores a 600 milhões, né? E também o Carrefour fazendo investimentos agressivos no Atacadão e no Sam's Club, né? Inclusive o Sam's Club é um dos destaques aí. E o GPA passando aí por um momento de redesenho, né, da operação no Brasil. E a entrada aí, acho que é o fato mais recente, né? Novamente uma rede russa. Eu falo novamente porque o Dia entrou no Brasil alguns anos atrás através de investimento russo, né? Mas uma rede russa de modelo de hard discount, ou super desconto, aquela de preços super baratos, né? Que vamos dizer, fazendo um contraponto a essas redes regionais. A gente está falando de empresas que vão atuar com capital externo no Brasil inteiro, né? Como que você vê aí dessas redes grandes e nacionais estão se reestruturando, redesenhando as suas estratégias aqui no Brasil? O primeiro ponto que eu quero frisar é que ninguém adquire um faturamento de 120 bilhões ao ano, como é o caso do Carrefour, à toa. Então, essas empresas, elas têm muita vantagem competitiva e elas são gigantes aí por também terem o seu mérito no sentido de ter também uma gestão importante aí que acaba impactando o mercado como um todo. Primeira grande vantagem, como eu comentei lá atrás, é a questão da escala, né? Essas empresas, elas têm um poder de escala muito grande, varejo é escala, né? Então, isso ajuda você a negociar melhor, a diluir custos, então é bastante importante essa vantagem competitiva. E aí você citou um outro ponto que eu quero trazer aqui também, que é o poder econômico e é o acesso aos recursos, né? Então, essas empresas, embora a gente tenha também redes regionais muito bem capitalizadas, essas empresas, elas conseguem ter acesso a recursos para investimento, talvez muito mais barato do que as empresas mais regionalizadas que atuam basicamente no mercado nacional apenas, né? É uma capacidade de investimento realmente que tem que ser respeitada. O caso da rede russa é muito claro isso. As pessoas com quem eu tenho conversado têm me dito que essa empresa chega bastante capitalizada aqui no Brasil para fazer investimentos. Tanto é que o plano dela são 50 lojas em 3 anos, né? Que é uma marca bastante agressiva, exatamente. Mas num formato bastante interessante também. Mas eu queria fatiar um pouquinho essa resposta também e olhar, por exemplo, um pouco para dentro do Carrefour, que é uma empresa aqui que você citou. Se a gente olhar bem o ano de 2025 para o Carrefour, é um ano em que eles mais botaram a casa em ordem.
a expansão deles foi muito melhor, mesmo com a bandeira Atacadão, que é a bandeira que vinha tracionando a expansão deles. Eu fiz uma busca no nosso portal e praticamente a gente não noticiou muita a abertura de loja do Atacadão esse ano. O Atacadão especificamente, eles estão readaptando esse formato, eles estão consolidando porque teve muita conversão nos últimos anos. Então é um ano realmente para botar a casa em ordem e realizar o resultado dessas lojas convertidas. O formato de clube de compras ele é bastante interessante. O desafio dele é tornar esse formato, modelo, cada vez mais conhecido do consumidor, no sentido dele entender o grande benefício de pagar uma anuidade para você fazer compras num local. Então, o sonho de todos eles é se transformar no Costco brasileiro, né? Exato. No fim do dia é o que todo mundo busca, né? Exato, mas a Costco para mim é um negócio muito único, de uma maneira geral, né? E é o sonho de consumo também dos consumidores, né? Imagina. É verdade. Poder ter Costco aqui, meu Deus. Nem me fale, não ia sair de lá. Mas, então esse é o desafio do SEMS. É claro que tem aí um diferencial de sortimento e também num valor mais competitivo. Você tem muito importado, você tem uma boa marca própria, que é a Members Mark. Então, ele é um formato interessante, mas precisa de mais amplitude. Ele se posiciona muito, pelo menos assim, a minha percepção, para uma classe média alta, né? Aqui no Brasil não é o apelo do baixo custo ou de produtos mais acessíveis como alguns atacarejos se posicionam de maneira mais agressiva, né? Tem produtos importados, né? Tem outros... formatos de embalagem, né? Sim. Exato, que é para justificar a anuidade que você paga. Eu pago para ter algo que é uma boa relação custo-benefício, mas que ao mesmo tempo é único para mim. Então, esse é o grande desafio do SEMS. As pessoas que eu conheço que frequentam o SEMS, elas gostam. Então, eu acho que é um formato promissor para o mercado brasileiro. E aí, as galerias, né, que você citou. O Carrefour ela ainda é uma empresa que tem muitos hipermercados. E as galerias sempre foram uma forma de você trazer uma receita para uma área que teoricamente estaria ociosa dentro da área construída das lojas. Então, né, a galeria ela é isso, é uma forma de você monetizar um espaço e conseguir compor aí o faturamento das lojas onde elas estão localizadas. Eu não vejo muita novidade nessa estratégia. Eu acho que a novidade é ir também para as áreas onde estão os atacados, no caso deles, o atacadão, né? E aí o Cencosud, né? O Cencosud, se você olhar assim, um pouco para dentro dele, o grande desafio, ao meu ver, é que ele tem muitas marcas diferentes no país. E dentro da estratégia, eu acho que a estratégia precisa trazer mais unidade de marca para a empresa. Eles estão otimizando o parque, o parque de lojas, tanto é isso que nós já citamos aqui, né? Eles venderam todas as lojas Bretas dentro do estado de Minas Gerais para o BH, ficaram com as que estão fora, então isso é uma forma de você otimizar o parque, otimizar o resultado também. E agora eu acho que eles estão com tudo para dar um passo importante, que é caso realmente se concretize a aquisição do natural da terra. Não é nada oficial ainda, são notícias que estão correndo aí pela mídia, mas se isso acontecer, para mim eles entram no Sudeste, especialmente São Paulo e Rio, com um formato que foge diretamente de uma briga de preço, porque é um formato muito focado em qualidade, porque lida com toda a parte de perecíveis, hortifrutis e tal, e é muito focado na experiência do consumidor dentro. Então, eu acho que seria de grande valia se eles realmente conseguirem adquirir essa marca e
acrescentar ao portfólio deles. E eles têm alguma expertise nisso, eles são donos do The Fresh Market dos Estados Unidos. O The Fresh Market ele tem 70% da sua receita proveniente desses itens perecíveis e 15% oriundos de conveniência, que são pratos prontos. Então, acho que tem um match legal aí também, e seria um gol, né, ao meu ver, para o Cencosud entrar nesse formato. O Cencosud ele tem investido, a gente fala, mas o Presunic e as lojas de Speed foram priorizadas, eu acho, vamos colocar Sim. assim, nos últimos anos, né? O Giga também teve aberturas aqui em São Paulo, né? E eu acho que uma otimização interessante também de algumas lojas no Nordeste, né? Que é uma outra vertente também que o Cencosud tem que trabalhar, né? Sim. As mudanças no Presunic eu acho que foram bastante interessantes, eu acho que está surtindo efeito. Eu visitei algumas lojas, eu gostei muito do que eu vi lá, da organização. Você já entra, né, nessa questão mais forte da conveniência, eu acho que é bem legal. O Giga eu acho que pode ser o grande driver de atacarejo para o Cencosud, sem dúvida nenhuma. E aí talvez realmente ampliar essa participação do cash, que eu acho que é a empresa que tem menor participação entre essas que operam cash and carry do formato dentro do seu composto. Olha, Alessandro, uma curiosidade minha aqui, que não está nas perguntas aqui. Você acha que os atacados, com essa oferta de serviços que eles estão colocando agora, então fugindo um pouco do modelo, eles estão se aproximando de alguma maneira dos hipermercados? Tá certo que hipermercado tem lá a parte de eletro, roupa, enfim, se você tirar esse pedaço, você acha que eles estão se aproximando? Você sabe que eu tinha medo dessa pergunta, né? Porque isso é muito pano para manga. Eu acho que tem muita discussão em cima disso. É difícil dizer onde isso vai parar. É uma forma de se aproximar, eles estão se aproximando. Eu diria até que, em vez de se aproximar dos hipers, eles estão se afastando daquele modelo de atacarejo que viveu o seu ápice de crescimento do atacarejo aqui no Brasil. Né, que era realmente um formato focado, muito mais focado em preço. Então, quando você faz esse movimento, você corre o risco da sua proposta de valor não conversar mais com o que o consumidor quer encontrar dentro da loja. Mas eu acredito que esse movimento, quem começou foram justamente as redes regionais, porque quando elas entraram no modelo, elas trouxeram a experiência que eles tinham com açougue, com padaria, e aí trouxe com mais força o consumidor. E é claro, porque o consumidor, quando você olha para as redes regionais, em geral, a presença do consumidor proporcionalmente é maior do que, por exemplo, num açaí em termos de vendas, né? Não em termos de fluxo. O açaí hoje está 52% para 48%, 52% das vendas feitas ao consumidor final e 42% para PJs, né, de uma maneira geral, empresas, Sim. transformadores e tal. Então, mas é um desafio você incluir serviços num formato como o atacarejo. É um desafio você ampliar tanto quanto eles têm ampliado o sortimento. Porque, por exemplo, esses dias aconteceu o Açaí Investor Day, que é um dia que eles reúnem os investidores de mercado, e o Belmiro disse que olhem para a Cusco para saber o que nós estamos fazendo. Mas a Cusco, ela opera com muito menos itens do que opera um açaí hoje, né? E quando você entra lá, a impressão que você tem é o contrário, é que você tem muita coisa legal para você comprar. Sim. Então, eu não sei se eles estão realmente indo para essa direção. O grande pulo do gato aí, de você incluir os serviços e conseguir manter a proposta de valor, é você conseguir controlar custo. Como se faz isso? Eu acho que é a grande pergunta de milhões para saber. Os especialistas falam que até 11% de custo operacional é aceitável,
o açaí tem mantido isso daí, mas era 9, subiu 2 pontos percentuais aí nos últimos 3 ou 4 anos. Então, onde isso vai parar é uma pergunta que eu não sei responder para você. Eu acho que é um movimento, eu entendo, que ele, a partir do momento que você atrai o consumidor, você precisa ter algo para manter esse consumidor lá, mas eu acho que se afastar da proposta de valor, fechando a diferença de preços, para, por exemplo, um supermercado, é muito ousado como posicionamento. Sim. Enfim, Alessandra, aqui, já que a gente está falando de atacarejo, vamos falar de supermercado aqui. Em meados de 2025, você escreveu um artigo ótimo com o título O Bom, Velho e Resiliente Formato de Supermercados, onde você argumenta que o supermercado tradicional ainda oferece a maior capacidade de diferenciação competitiva. Como é que você analisa a relevância desse formato em 2025 frente a essas outras crescentes que a gente comentou aqui, atacarejo, lojas prêmios, mercado de vizinhança, enfim, e quais dessas apostas você acredita que serão as mais estratégicas para o futuro do varejo alimentar? Quando eu falo da resiliência do formato de supermercados, eu considero dentro deles também os supermercados premium e gourmets, porque no final do dia é uma questão de proposta de valor, né? Então, o premium e o gourmet, eles são uma proposta de valor dentro também dos supermercados. Mas eu fui buscar algumas informações. Quando eu escrevi esse artigo, os supermercados cresciam mais em termos de vendas, de valor. Eu peguei um dado recente da Scantec de outubro. Então, ele mostra que no acumulado de janeiro a outubro, os supermercados eles cresceram 6,1% nesse período, enquanto os atacarejos cresceram 3,2%. A gente está no momento em que muita coisa vem favorecendo os supermercados novamente, porque se você olhar historicamente, você tem muitos e muitos formatos que vieram, não vingaram, você tem o próprio hipermercado que praticamente, acho que é o formato que mais encolheu aí nos últimos anos, mas o supermercado, com a sua proposta de estar dentro dos bairros, ele sempre foi muito resiliente, né? E ele sempre sobreviveu às novidades, aos novos formatos, né? Então, o que está acontecendo hoje? E eu acho que essa comparação com o atacarejo, ela mostra um pouco disso. Quando você olha no ápice de crescimento do atacarejo, ali acho que uns 4 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, a diferença de preços entre o supermercado e o atacarejo era em torno de 15%. Ou seja, quem comprava no atacarejo comprava 15% menos, pagava 15% menos do que em média no supermercado. Hoje, essa diferença ela cai de 5% a 8%, em boa parte pelo que nós comentamos agora há pouco, né, que é o atacarejo ampliando o sortimento, ampliando os serviços, e ele precisa compensar tudo isso de alguma forma. E o preço não tem como, né? Você acaba corroendo a competitividade, porque um formato de preço, seja ele qual for, você precisa de uma operação enxuta e eficiente para você poder manter a competitividade de preço. Então, quando você encolhe essa diferença, outros atributos passam a pesar a favor do supermercado. Eu vou dar alguns exemplos. Localização. Em geral, um supermercado ele está dentro do bairro, né? Ele está muito mais próximo do consumidor. São lojas também um pouco menores. Então, por que... Se a diferença de preço não é tão grande, por que eu vou pegar o meu carro e ir até um atacarejo, que normalmente fica mais longe, numa via de acesso, para comprar, sendo que eu tenho uma loja mais perto de casa, que é muito mais cômoda, eu posso ir a pé, eu posso comprar rápido e voltar para casa. Então, você faz esse atributo localização se sobrepor, quando você faz essa comparação, que às vezes ela é empírica, não é nem tão racional assim, né? O sortimento é outro ponto, né? Então, embora hoje os atacarejos eles tenham uma amplitude maior de sortimento,
a profundidade do sortimento está no supermercado. E o supermercado ele consegue, com isso, preencher aquela decisão de compra, aquela necessidade do consumidor, que é a necessidade da compra de reposição, daquele produto que ele precisa para fazer um jantar, um almoço, enfim. E, muito especialmente, os perecíveis, que atraem fluxo, e são uma parte importante da estratégia dos supermercados. Então, se o supermercado tem uma boa oferta de perecíveis, em especial hortifrutis, o fator, o atributo sortimento já sobressai também quando você tem esse enxugamento de diferença de preço. Então, o que eu quero dizer? As operações, sejam elas de supermercado, a gente está falando especificamente de supermercado, mas seja de supermercado, atacarejo, formato de hortifruti, desde que você tenha uma boa proposta de atendimento e a sua operação responda a essa proposta de atendimento, o seu sortimento responda a essa proposta de atendimento, você já está degraus acima da sua concorrência e mais preparado para entender melhor o consumidor, responder às necessidades dele e aí você poder crescer, né, de uma maneira mais consistente. Eu vou dar um exemplo aqui, quando eu falo responder às necessidades do consumidor. Quando a gente olha o mercado como um todo, o consumo, a gente vê lá queda de unidades, né, por compra, cresce valor, não cresce volume. Mas quando você olha o detalhe, você vê que tem categorias que o consumidor está comprando mais volume porque são importantes para ele. E é essa necessidade que as empresas têm que saber entender para atender. Então, vou te dar 2 exemplos. Uma são as cervejas zero. Cerveja zero, elas crescem no mercado que não cresce, que é o de cerveja, porque o consumidor está levando mais essa cerveja. E também você tem o fator, as novas gerações que não são tão consumidoras da cerveja tradicional, né? São mais também ligadas em bem-estar e tal. Outro exemplo que eu trago é de alimentos e bebidas de proteínas. Elas crescem 2 dígitos em volume e 3 dígitos em valor. Então, o consumidor está comprando menos, mas ele está escolhendo melhor aonde ele vai comprar mais. Então, saber entender isso é algo, e responder isso rapidamente na sua loja, é algo que realmente te coloca numa posição de diferencial competitivo em relação aos demais. Muito bom. Alessandra, mudando um pouquinho de assunto, como que você vê esse movimento tecnológico? Você vê que a velocidade tem aumentado? Quais são os desafios que essas redes estão tendo para adotar essas tecnologias ou para disputar utilizando essas inovações? Bom, primeiro que esse ano e o ano passado a gente só falou em inteligência artificial. Eu acho que papo de tecnologia quase virou sinônimo de inteligência artificial. E claro, a gente tem que falar, né, de inteligência artificial e tudo mais. Mas na questão da adoção da tecnologia, né, eu tenho aqui um ponto de vista em relação ao varejista, que é o seguinte, ele olhar para o que realmente importa. Então, assim, às vezes ele fica um pouco perdido nos modismos, se é que a gente pode chamar de modismo. Então, CRM, então, ai meu Deus, eu preciso ter um CRM, e aí corre para o CRM, e claro, precisa ter, mas precisa saber usar estrategicamente. Mas no final do dia, o que ele precisa pensar é produtividade e eficiência, porque esse é o nome do jogo quando a gente fala de resultado. Então, você precisa, num setor como é o varejo alimentar, em que historicamente a margem de lucro líquido, ele gira em torno de 2%, na média, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é 2%. Então, qualquer ponto percentual que você ganha, ele faz muita diferença no seu resultado. E a tecnologia, ela é uma importante aliada nesse sentido. Então, por quê? Porque você precisa padronizar a operação, com a tecnologia você pode melhorar vendas, melhorar a lucratividade. Eu vou dar um exemplo de uma coisa simples, uma tecnologia para te ajudar a reduzir perdas.
né? Isso faz muita diferença e pode criar um ciclo, vamos dizer assim, virtuoso dentro de uma loja. Por quê? Isso aí a gente pode ajudar muito, Alessandra. Perfeito. Então, veja, quando você olha, você vai saber o que eu estou falando e acredito que até possa vocês darem algum exemplo mais concreto disso. Mas quando a gente olha uma tecnologia para reduzir perdas, você reduz perdas. Quando você reduz perdas, você aumenta vendas. Você aumenta vendas, você dilui custo. Você dilui custo, você aumenta o lucro. É uma cadeia, assim, de uma coisa puxa a outra, né? Então, o varejista ele precisa olhar para a tecnologia com o propósito o que ela pode trazer de benefício para o meu negócio. E acho que, às vezes, ele se perde um pouco nisso, né? Tem dificuldade de julgar, né? Julgar aquilo que Exato. Realmente... Eu me lembro, inclusive, acho que estávamos juntos, o Jacques Meyer, da Consumidor Moderno, falava sobre a diferença do que é uma tendência e o que é um modismo, né? E eu acho que esse seria talvez um grande desafio do varejista, entender, olha, isso aqui é algo que veio para ficar, vai impactar, se eu não fizer eu vou ficar para trás, e separar o joio do trigo, olha, isso aqui é só modismo. A gente viu pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, o metaverso, que foi... Todo mundo afundou, quem investiu naquilo lá jogou dinheiro fora. E a IA, em alguma medida, não estou dizendo que não seja uma ferramenta extraordinária, mas a IA, em grande medida, tem um componente de modismo, tem um componente de precisar dizer que faz, né, pelo menos nas mídias sociais, né, para dizer que, para dar um ar de modernidade ou dar um ar de, tô ligado, tô sintonizado, né? Perfeito. E eu queria adicionar aí ao que você trouxe, né, na questão da adoção, né, da adoção da tecnologia. Eu acho que existe, sim, então, um ponto muito cultural também, né, nessa decisão de abraçar a tecnologia, que é aquela coisa assim, a empresa cresceu, a gente fez até hoje desse jeito, mas quando a empresa ela cresce, muitas empresas no varejo estão crescendo, você não garante a eficiência operacional na unha, né? Você precisa realmente dos processos tecnológicos para isso. E tem um componente que eu acho que é um pouco da angústia da decisão de não saber realmente o que faz sentido, que é assim, quem está na estratégia da empresa, seja um executivo numa empresa mais profissionalizada, mais nacional ou internacional, seja o dono, ele até tem consciência de que ele precisa da tecnologia. Só que, assim, ele não entende como ela funciona e até que ponto ele atende à necessidade da empresa, né, da estratégia da empresa. Então, ele delega isso para alguém que é um diretor de tecnologia, alguma coisa assim, que vai focar o funcionamento, mas às vezes não vai fazer a junção que precisa com a estratégia da empresa. E, ao meu ver, eu penso que a boa tecnologia é aquela que serve bem a estratégia. Então, quanto mais a gente conseguir fazer o varejista que está decidindo, ou o cara lá da TI, diretor de TI, entender como que uma tecnologia ela responde à estratégia, ao resultado que a empresa precisa alcançar, né, favorecendo um posicionamento, favorecendo um objetivo aí de sortimento, de margem, mas a gente vai conseguir essa adoção em larga escala, que o varejista realmente abrace a tecnologia como um meio e não como um fim. Ainda sobre isso, Alessandra, o que você acha assim, que sensibiliza mais os grandes tomadores de decisão, que acabam sendo diretoria e nas redes menores os próprios donos, né? Eles visitarem lá fora ou fazerem benchmarking nos Estados Unidos, na Europa, ou observarem, ou de repente essa pergunta também é bem capciosa, né? Ou observarem concorrentes que adotaram essas tecnologias aqui no Brasil, enfim, o quanto de seguidores e quanto de inovador a gente ainda encontra nesse varejo. Eu acho que é preciso as duas coisas.
Se o varejista pode atuar das duas formas, eu acho que as duas maneiras podem abrir a cabeça dele para as soluções que vão fazer sentido para a empresa dele. Acho que tanto ir para fora do Brasil, como a gente vai para uma NRF e para outros mercados, entender o que está sendo adotado, o que está sendo feito, porque o cara está afundado, né, no dia a dia, na competição, na concorrência. Então, quando ele vai para fora, é o tempo que ele tem para focar isso. Mas trazer efetivamente coisas que estão funcionando aqui dentro do Brasil também enriquece muito. É como se fosse algo mais apalpável para ele, de realmente ver, olha, isso realmente está funcionando para a rede Y. Então, ok, funciona para mim? É claro, nem precisa, às vezes, de algumas adaptações, mas ele vai ver que aquilo está sendo usado de uma maneira e está dando resultado, e está vendo em loco. Então, eu acho que as duas coisas, elas são igualmente importantes se o varejista tiver acesso a ambas, né? Legal. Alessandra, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tem a nossa perguntinha clássica do PDV. O que o varejo ensinou a Alessandra Morita? Essa pergunta eu gosto porque ela me faz refletir, né? Então, eu cubro varejo alimentar há 28 anos, né? Então, quando eu comecei, de lá para cá, o que eu vejo? Muitas empresas sumiram do mercado, outras que eram pequenas ficaram grandes, outras que eram grandes ficaram pequenas, e eu não me lembro quanto o setor movimentava naquela época, mas hoje a gente fala de um mercado de mais de R$1 trilhão ao ano de faturamento. Então, o que isso me mostra? O que eu vejo ao longo dos anos? Que o varejo ele é um negócio de detalhe e de proximidade. Seja essa proximidade da empresa com o consumidor, com o fornecedor, com o funcionário. Então, esse olhar no detalhe, essa proximidade, eu tento traduzir isso para a minha forma, por exemplo, de trabalhar. Então, quando a gente faz uma matéria, quando você quer fazer uma análise, a gente procura ir no detalhe. Então, ir no detalhe, para mim, é o legado que eu acho que o varejo alimentar traz para mim, Alessandra Morita, profissional e pessoa também. Alessandra, de novo, super obrigado pela tua participação aqui no PDV. Eu que agradeço. Eu acho que eu gosto muito de falar do setor e o convite, assim, para mim me deixou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Obrigada. A recíproca é a mesma, a gente também, de você ter participado. Muito legal. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!